Fala aí, galera, beleza? Hoje a aula é sobre movimento vertical. Continuando o nosso estudo do movimento, né? Nós já vimos movimento uniforme, movimento uniformemente variado, já vimos os gráficos dos dois movimentos e agora a gente vai para o movimento vertical. No fundo, o movimento vertical é o mesmo movimento, né, do movimento uniforme. A única diferença é que a gente está acostumado a ver o movimento sempre na horizontal. Os exemplos são sempre com movimentos horizontais, um corpo se movendo na horizontal. E agora a gente vai ver como que os corpos eles se comportam quando eles se movimentam na vertical. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai ter dois casos de movimento vertical. O primeiro, mais simples, é o de queda livre. Um corpo em queda livre é quando ele é abandonado de uma certa altura e ele vai adquirindo velocidade ao longo do tempo. Quando um corpo ele é abandonado, né, ele não é lançado, é quando um corpo ele parte de uma velocidade zero. Então seria como se eu pegasse um corpo aqui assim e soltasse ele. Então no primeiro momento, né, a velocidade dele, a velocidade inicial dele é zero. Então, por isso que eu coloquei aqui, tem um corpo paradinho partindo de uma velocidade igual a zero. Esse corpo está suspenso a uma determinada altura, certo? Então, se eu usar minha mão como referência, esse corpo está suspenso a uma altura da minha mão. Se eu solto ele daqui, ele cai. Tranquilo? E, como o corpo inicialmente está parado em repouso, ele tem velocidade zero, como eu já falei, só que quando eu solto, ele começa a se movimentar. Se ele se movimenta, ele adquire uma velocidade, certo? Já vimos isso. Então, o corpo ele vai ganhando velocidade conforme ele vai caindo. Por que ele ganha velocidade? Para um corpo ganhar velocidade, é preciso que uma aceleração haja sobre ele. Qual é a aceleração que nós temos sempre na vertical? É a aceleração da gravidade, né? Ou simplesmente G, que a gente vai aproximar, para ficar mais simples, a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho uma aceleração para baixo, esse corpo vai adquirindo uma velocidade para baixo, tá? Nesse caso de queda livre, a gente está considerando que o nosso eixo, tá, para baixo é o nosso eixo positivo, beleza? A gente pode adotar para qual sistema, né, para qual direção a gente vai dizer que é positivo e para qual direção a gente vai dizer que é negativo. Lembrando que positivo e negativo, quando a gente fala de movimento, indica o sentido que esse corpo está se movendo. Então, se eu digo que para baixo é positivo, logo para cima é negativo. Tranquilo? Então, como que ficam as nossas fórmulas do movimento, né? Do movimento variável, porque é variável porque tem uma velocidade. Como que ficam essas fórmulas quando a gente está em queda livre? Então, a gente tem duas fórmulas. Função horária da velocidade, função horária da posição. Função horária da velocidade. A gente viu que a gente vai partir de uma velocidade zero, né? E que a nossa aceleração vale g. Então, beleza. Substituir aqui por zero, aqui por g. Então, sobra que a minha velocidade, aqui no final, a velocidade que o corpo vai ter quando ele chegar aqui no final, né, a velocidade v, ela vai ser igual a gravidade vezes o tempo. Então, se a gravidade vale 10 e ele ficou caindo durante 2 segundos, a velocidade final dele é 20. Se ele cai por 3 segundos, a velocidade é 30. Se ele cai por 4 segundos, a velocidade é 40. E assim sucessivamente. Tranquilo? Essa é a da velocidade. A função da posição, a gente também vai substituir. Olha só, ele está partindo dessa posição aqui. Se eu estou dizendo que para baixo é positivo, então aqui em cima é o máximo que eu posso chegar. Ou, no caso, o mínimo. Então aqui em cima é 0. Aqui embaixo, vale h. Daqui até aqui, qual é o tamanho? h. Então eu estou partindo de uma posição 0 e indo até uma posição h. E a minha velocidade inicial é 0, então eu corto esse termo todo aqui. O que sobra? Sobra aqui, 1 meio de a, que a gente sabe que vale g, vezes t ao quadrado. Então, eu posso reduzir as minhas duas equações para essas duas aqui, mais simplificadas. Você precisa usar essas equações? Não, você não precisa. Você pode usar a equação geral, que vai servir do mesmo jeito.
Esse aqui é um jeito mais simplificado, mais reduzido de enxergar essas equações. Você pode ou não utilizar, o que for mais fácil para você. Se você é um cara que decora a fórmula facilmente, que é fácil de decorar, vale a pena decorar porque a fórmula fica bem menor. Agora, se você tem dificuldade de lembrar as fórmulas, em decorar, eu sugiro que você decore apenas as gerais, porque com as gerais você faz qualquer tipo de exercício, não só os de cada livro, beleza? Segundo caso. O segundo caso é quando a gente, em vez de ter queda livre, onde o corpo é abandonado, a gente tem um lançamento. Quando você lança um corpo, você imprime sobre ele uma velocidade inicial. Então, quando você pega um corpo e lança ele, ou joga, você está colocando esse corpo em movimento com uma velocidade inicial. Então, quando a gente está num lançamento vertical para cima, você está jogando um corpo para cima, que ele está partindo com uma velocidade inicial, beleza? Então, você está partindo com uma velocidade, e o que acontece com o corpo quando você joga ele para cima? Ó, você joga e em um determinado momento ele para de subir e começa a descer. Pega aí uma caneta, alguma coisa na sua casa, joga para cima e fica olhando para ele. Você vai ver que ele vai subir até uma determinada posição e vai começar a descer. Por que isso acontece? Se o corpo, sobe até um determinado estágio e começa a descer, significa que em algum momento, nesse ponto mais alto, a velocidade dele virou zero. Por quê? Como que eu sei isso? Porque se a velocidade continuasse, se você tivesse velocidade, ele não ia descer, ele ia continuar subindo. Porque você joga ele com a velocidade para cima, ele vai subindo, 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 até um determinado ponto que ele para. Se ele para, obrigatoriamente a velocidade dele tem que ser zero. Se ele tivesse velocidade para cima ainda, ele continuaria subindo, subindo, subindo infinitamente. Mas se em um momento ele para, quer dizer que em algum momento essa velocidade é zero. Então o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Você joga um corpo para cima no primeiro momento, ele vai subindo até um ponto onde a gente tem uma altura máxima, que é o máximo que esse corpo consegue chegar, dependendo do quê? Da velocidade inicial que você joga. Se você joga muito forte, ele sobe muito. Se você joga mais fraquinho, ele sobe pouco. Então essa altura máxima ela depende da velocidade inicial. E nessa altura máxima, a gente sabe que a velocidade do corpo, vai ser zero. Depois que a velocidade dele vira zero, ele volta a descer. E aí, se ele parte de uma velocidade zero e começa a descer, a gente volta para o caso anterior. Então, aqui no lançamento vertical, na subida a gente tem um lançamento e na descida a gente tem um caso de queda livre. Tranquilo? Então, na subida, o que acontece? Lembra lá que a gente definiu qual era o eixo, tá? Como é que era o valor do nosso eixo aqui, que foi para baixo? No lançamento a gente vai definir que o eixo é positivo para cima, porque vai ficar mais fácil de fazer as contas. Então, se eu disse que para cima é positivo, para baixo tem que ser negativo. Então, se para cima é positivo, quando eu for jogar aqui nas minhas fórmulas, o corpo ele parte com uma velocidade v0, sofrendo uma aceleração g. Só que, olha só, percebe que a gravidade ela está para baixo. Se ela está para baixo, ela tem uma velocidade negativa, Porque a gente disse que para cima é positivo, então para baixo é negativo. Por isso que o corpo vai diminuindo a velocidade até zerar, porque ele parte com uma velocidade para cima positiva, a gravidade vai atrapalhando essa velocidade, vai diminuindo essa velocidade até o momento que essa velocidade vira zero. E aí ela começa a descer, aumentando novamente. Tranquilo? Então, a minha velocidade fica com essa cara aqui. Velocidade é igual velocidade inicial menos g, porque o g está para baixo, vezes o tempo. E a função da posição? Eu vou partir, agora o meu zero é embaixo, porque eu disse que para cima é positivo. Então eu vou partir de zero até um H máximo, que é esse Hzão aqui. Então S0 é zero, S0 é zero, corta, S é H máximo, V0 se mantém e o meu A é G. Só que novamente o G ele é o que?
Ele é negativo. Então, ao invés de ser mais 1/2, vira menos de 1/2 vezes g vezes t ao quadrado. Isso na subida, tranquilo? Na subida, a gente vai considerar desse jeito. E na descida? Na descida é o mesmo caso da queda livre. E aí, a gente pode repetir as mesmas fórmulas que a gente já viu aqui. Tranquilo? Então, na subida são essas fórmulas aqui, na descida são essas fórmulas aqui que a gente acabou de ver. Beleza? Novamente, não precisa decorar essas fórmulas aqui. O que você precisa saber? O que você precisa entender? Você precisa entender que o corpo ele parte com uma velocidade inicial, chega em um determinado ponto, essa velocidade vira zero e ele começa a descer ganhando velocidade até atingir o solo novamente. E você tem o que nesse ponto mais alto? Uma inversão de sentido. Você estava com sentido de velocidade para cima, ela zera e aí você tem uma velocidade para baixo. Então aqui a gente tem dois sentidos de velocidade. Percebe que a seta aqui está para cima, aqui está zero, ou seja, a velocidade é nula, e aí você começa a ter uma velocidade para baixo. Lembrando que velocidade e aceleração são grandezas vetoriais, então você precisa levar em consideração o sentido do movimento. Então faz diferença se a velocidade está para cima ou está para baixo. Certo? Tranquilo? Então beleza. É isso aí, vamos fazer uns exemplos para ver se fica mais tranquilo. Valeu! Vamos lá, galera, acompanha um exemplo aí. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a. As funções horárias do movimento, b. O tempo de subida, c. A altura máxima, d. Em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento, é o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Tranquilo, vamos lá então. Primeiro, letra A. E vamos anotar aqui as informações que a gente tem. A gente tem a velocidade inicial, que é 50 metros por segundo, e a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E na letra A ele quer saber as funções horárias do movimento. Então ele quer saber a função horária da velocidade e a função horária da posição. Então, função da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Então, substituindo aqui, vai ficar V é igual a 50 menos 10 vezes T. Lembrando que se é um movimento vertical e é lançado para cima, né, a gente vai adotar o eixo do movimento como sendo para cima positivo, para ficar mais fácil. Então, sempre adota para cima positivo para ficar mais fácil. E aí, se para cima é positivo, a gravidade está para baixo, então a gravidade é negativa. E a função da posição é S igual a S0 mais V0T mais 1/2 de AT ao quadrado. Substituindo, fica S é igual a 0, não preciso colocar, mais 50 vezes T mais 1/2 de menos G vezes T ao quadrado. Para não ficar esse menos G entre parênteses, você pode tirar o parênteses e jogar o menos aqui na frente, para ficar mais bonito, mais arrumado. Vezes G vezes T ao quadrado. Então, essas aqui são as funções. Isso aqui é um 50. 50 são as funções da velocidade e da posição. Tranquilo? Lembrando que esse S0 aqui é 0. Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Letra B. O tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Então, olha só, ele quer saber qual é o tempo que o móvel vai levar para partir daqui com uma velocidade de 50 metros por segundo e chegar na altura máxima. O que você sabe que acontece quando o corpo chega na altura máxima? Quando ele chega na altura máxima, a velocidade dele tem que ser 0. Então, se a velocidade final dele tem que ser 0, você pode usar essa fórmula aqui. 0 é igual
a 50 menos 10 vezes t. Logo, 10t é igual a 50, t é igual a 50 dividido por 10, que é 5 segundos. Então, viu como é importante você saber que lá na altura máxima sua velocidade final tem que ser zero? Porque aí você já mata a questão rapidinho. Só de você saber essa condição aqui, você já matou a questão. Então, t é igual a 5 segundos. Vamos para a letra C. Quanto vale essa altura máxima? Qual é o valor dessa altura máxima? Para a gente saber o valor da altura, né, se você não lembrar da fórmula, se você lembrar da fórmula, é só jogar os valores. Se você não lembrar, você tem que lembrar que posição, né, é medida em metros e a altura também é medida em metros. Então, se você quer saber a altura máxima, você quer saber qual é a posição máxima, ou seja, quanto que vale a sua posição final, ou seja, quanto que vale esse S aqui. Então, se você quer saber aquele S ali, S é igual a 50 vezes t. E aí, quanto que vale t? Ué, se você quer saber a altura máxima, você quer saber no tempo de 5 segundos que a gente acabou de descobrir. Então, em vez de t, eu vou botar 5. 50 vezes 5 menos 1 meio de 10, a gravidade vale 10, vezes 5 ao quadrado. 50 vezes 5, 5 vezes 5, 25, menos 5 vezes 5, 25, vezes 10, 250, dividido por 2, 125. Então, S é igual a 125 metros. Então, essa altura máxima que o corpo consegue subir é igual a 125 metros. Tranquilo? Letra D. Em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento Tranquilo? Então você quer saber, quando o tempo for 6 segundos, tá? Qual vai ser o espaço? Então você quer saber qual vai ser o espaço quando t for igual a 6 segundos. Tranquilo? Então, você pode pegar esses 6 segundos aqui e jogar aqui. Vai ficar S é igual a 50 vezes 6 menos 1 meio de 10 vezes 6 ao quadrado. Então, S é igual a 5 vezes 6, 30, menos 6 vezes 6, 36, vezes 10, 360, dividido por 2, 180. Então, S é igual a 300 menos 180, 120 metros. Beleza? Então, olha só, percebe uma coisa. Se na altura máxima você tinha 125 metros e no tempo igual a 6 segundos você tem 120 metros, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, o corpo foi subindo, quando chegou aqui em cima, a velocidade dele virou 0 e o tempo dele era 5 segundos. No tempo igual a 6 segundos, ele já estava onde? Já estava caindo, né? Em t igual a 6 segundos. Então, medindo a partir do solo, aqui tem 125 metros e aqui tem 120 metros. Beleza? Então, nesse ponto aqui, em t igual a 6 segundos, o corpo já estava na descendente, ele já estava caindo. Tranquilo? Então, letra E, para fechar, o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Então, beleza, ele quer saber aqui, quando o corpo desce e bate no solo, qual é a velocidade final dele? Qual vai ser a velocidade final? E aí, a gente pode usar a malandragem, que é o quê? Se a gente sabe que no movimento de descida o corpo se comporta como queda livre, né? A gente pode dividir esse movimento em subida e descida e usar só a parte da descida. Porque se a gente usar só a parte da descida, a gente sabe que a velocidade inicial dele
tem que ser 0. E eu quero saber qual é a velocidade final dele, né? Então, eu vou usar isso aqui, ó. V é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. E aí, qual é o nome dessa fórmula aqui? É a equação de Torricelli, que a gente já viu também. Então, ó, V ao quadrado vai ser igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes quem vai ser meu ΔS? Vai ser a minha altura máxima. Então, aqui, ó, vai ser Hzão, que eu acabei de descobrir, eu sei que é 125. Então, ó, V ao quadrado é igual 2... não, aqui é mais porque agora a gente está considerando queda livre, então queda livre eu não uso menos. Foi mal. Então, ó, 2 vezes 10 vezes 125. V ao quadrado é igual raiz... V é igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 125. 2 vezes 125 vai dar 250 vezes 10, 2.500. Então, V é igual... Aqui, para ficar fácil essa raiz, ó, você pode fazer assim, ó. Raiz de 25 vezes raiz de 100. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Então, V é igual a 5 vezes 10. Então, V é igual a 50 metros por segundo. Ou seja, olha só, quanto que era a sua velocidade inicial? 50 metros por segundo. Então, aqui a gente chega a outra conclusão. Quando a gente está falando de movimento vertical, o corpo ele sobe até uma altura máxima e desce, e quando ele bate no solo, ou quando ele chega na mesma altura que ele foi lançado, ele tem a mesma velocidade. Tranquilo? Então, ó, ele partiu com uma velocidade de 50 metros por segundo e retornou ao solo com a mesma velocidade. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Sempre que você não tiver resistência do ar, nenhum tipo de interferência, o corpo ele vai partir de uma altura, vai subir até uma altura máxima, quando ele chegar na mesma altura que ele foi lançado, ele vai ter a mesma velocidade de lançamento. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço.